O primeiro ponto que importa destacar quando se fala a respeito da depressão é que temos um palestrante emérito, talvez o mais famoso palestrante, mais importante do mundo, que é o Divaldo Franco, que vem realizando há décadas um trabalho maravilhoso a esse respeito. Com sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, os livros psicografados e as palestras, também incluindo o assunto da depressão, são absolutamente indispensáveis. É natural que eu não queira repetir o que ele disse. A ótica da doutrina espírita, ela depende naturalmente de quem a vê, de quem a analisa, sem que isso lhe modifique os caracteres, porque cada um destaca um aspecto, cada um visualiza um pormenor. A questão fundamental na depressão é que, para sua análise segundo a doutrina espírita, concluímos que só interessa fazer a análise se a compreensão da matéria puder nos orientar para a solução do problema. Somente analisar é de pouca utilidade prática. É necessário a análise e a solução do problema. Quando me deparei com essa questão da depressão, o primeiro ponto que vem à mente é a importância do assunto. A importância do assunto é absoluta, incontestável. Quando o próprio Divaldo Franco faz uma análise histórica, vai perscrutar lá nos primórdios e nos traz informações sobre a chamada melancolia dos antigos filósofos, toda aquela estrutura de desenvolvimento ainda incipiente da humanidade, já com a questão da depressão, que os estudiosos da época, os médicos da época, atribuíam a depressão à questão da bilis, a bilis negra, como se uma secreção do fígado ocasionasse o estado patológico da depressão. A depressão, portanto, é quase, ou talvez pode-se dizer que tão antiga quanto a história da humanidade. O próprio ato de desejar e de não obter, nos primórdios recuadíssimos da civilização humana, já gerava a frustração, irmã posterior, ou anterior, melhor dizendo, da depressão. Feito esse primeiro contato introdutório com a matéria, vamos dividir a questão da depressão em dois aspectos para depois analisar o que a doutrina espírita nos traz de solução real e efetiva, concreta para este problema. Vamos dividir a depressão primeiro naquele tipo de depressão ocasionada por fatos materiais, por fatos perceptíveis. Explico melhor. Quando uma pessoa convive com a desencarnação de um ente querido e fica deprimida porque sente saudade do ente querido, existe um fato específico. Quando a pessoa tem problemas de arranjar um emprego, é um fato específico que pode causar-lhe o sentimento, a impressão e a emoção da depressão. Quando a pessoa padece de alguma enfermidade, enfim, quando a pessoa tem um fato material concreto, ela pode desencadear um processo depressivo cuja causa ela própria localiza com facilidade. Para esses casos, mostra-se a depressão como consequência de uma causa perfeitamente observável. Cabe então à doutrina espírita debruçar-se sobre a causa e mostrar ao estudioso e àquele que se interessa em conhecer a doutrina espírita que o sofrimento, que as desilusões, que os momentos desgostosos da vida têm as suas razões. Fiz um vídeo sobre isso, aliás, o segundo da série, onde didaticamente dividi o sofrimento humano, em sentido amplo, em 5 razões, onde eu incluía a causa e efeito, eu incluía a necessidade de um aprimoramento do espírito, servir de exemplo, impulsionar o desenvolvimento humano, enfim, há razões para o sofrimento humano que naturalmente o Espiritismo não pedirá que nós nos resignemos a esse sofrimento. Muitos se enganam aqueles
introdutórios, ainda muito incipientes no conhecimento da doutrina espírita, que a acusam injustamente de uma doutrina conformista, que explica as causas das desgraças para dizer que elas são perfeitas e que nós não temos que reclamar delas. O fato é que não se trata de reclamar dessas dificuldades, mas se trata, sobretudo, de que a encarnação é uma necessidade evolutiva. As dificuldades vêm para serem resolvidas com a inteligência e com o empenho. As situações difíceis vêm para que nós fortaleçamos a nossa moral, o nosso equilíbrio psicossomático, físico, orgânico. Então não é uma doutrina de resignação, é uma doutrina que nos ensina a lutar, mas não com a sensação de revolta contra o plano espiritual ou contra a divindade, como se aquela situação em nossa vida fosse injusta. A doutrina espírita nos explica que não é injusto aquilo que passamos, apenas necessitamos de um foco construtivo. Aconteceu? Transformemos para um crescimento individual e para o bem. Aconteceu de novo? Vamos aprender com aquilo, vamos crescer. Essa é a finalidade. Então, o primeiro ponto da doutrina espírita é nos mostrar que as razões do sofrimento, as várias razões do sofrimento, têm um sentido, não são aleatórias. Então, cabe a nós convivermos com o sofrimento e, quando não for possível erradicá-lo por ser uma causa de saúde ou uma situação irremediável naquele momento, ou que seja irremediável em si mesma, que não procedamos com angústia, que entendamos as leis que regem o fenômeno do destino humano, as leis que regem a vida do ser humano, as situações que acontecem para o seu desenvolvimento moral, para o seu crescimento, para o fortalecimento da sua conduta reta no bem, para o desenvolvimento de suas aptidões, de suas habilidades. A dificuldade às vezes nos incita a desenvolvermos o nosso potencial, seja na ciência, na arte, seja em que sentido for, acadêmico, cultural, humanitário, mas muitas vezes a dificuldade tem esse sentido. Então a depressão que é ocasionada por fatos específicos, detectáveis de imediato, está deprimido porque o filho morreu, é um fato incontestável, claro. É preciso então debruçar-se sobre a causa e procurar a pessoa fazer um exame de consciência e uma análise, uma autoanálise. Pode ser feito isso sim, numa psicoterapia, por que não? Não que a psicoterapia faça parte da doutrina espírita, mas a doutrina espírita, como deseja o bem do indivíduo, a sua saúde integral, sua saúde psíquica, psicossomática, orgânica, psicofísica, biológica, sua saúde completa, recomenda, faça uma psicoterapia se você assim necessitar, para que você, ao conversar consigo mesmo através de um profissional, você possa compreender aquilo onde você se insere e voltar para si mesmo, porque às vezes o infortúnio nos desconecta com o nosso próprio eu. A dor às vezes é muito grande. A dor muito grande de um fato, de um acontecimento, às vezes irremediável, como um óbito, causa no ser humano um impacto muito grande. Não vamos negar. Mas a questão é compreender a lei de causa e efeito, a imortalidade da alma, o fato de que a encarnação é um período transitório, nos encontramos hoje, mas iremos nos encontrar lá adiante, como já nos encontramos lá no passado. Então a compreensão dos degraus evolutivos de um ente querido que precisa mudar de patamar, precisa seguir o seu crescimento e que nós precisamos diminuir a nossa vaidade ou o nosso amor próprio de querer tê-lo ao nosso lado, independente do seu desenvolvimento. Mas enfim, sobre a perda de entes queridos tem um vídeo sobre isso. Quando a depressão é ocasionada por um fato, esse fato que seja estudado como sofrimento à luz da doutrina espírita, para que o entendimento dos infortúnios e dos episódios da vida se transforme em nós num ensinamento, numa razão de estímulo. Aconteceu? Aconteceu, mas não vou me deprimir. Aconteceu para que eu, através desse acontecimento, fortaleça algo dentro de mim que está faltando fortalecer.
para que eu cresça em alguma coisa que está faltando crescer e para que eu desenvolva alguma coisa que está faltando desenvolver. Alguns perguntarão, o quê? Façamos uma análise nossa, um autoconhecimento. Pensemos, passemos dias passeando pelo parque, sentado junto das flores, das árvores, pensando, refletindo o que o meu infortúnio quer pedir de mim, o que ele quer que eu desenvolva, o que ele quer que eu aprenda. Mais confiança em Deus, mais fé no futuro, mais resignação diante dos desígnios divinos, mais paciência para enfrentar os reveses da vida, mais determinação para vencer alguma deficiência, alguma preguiça, algo que nos impeça de crescer. Enfim, o fato tem algo a nos dizer. O fato de infortúnio tem algo a nos dizer. Vamos analisar. Então a depressão ocasionada por um fato, a causa repousa no fato e ali deve ser analisada à luz da doutrina espírita. Quando a causa ainda remonta sobre um fato, porém biológico, a ausência de algum componente orgânico, como lítio, por exemplo, que ocasiona muitas vezes sensações orgânicas que estimulam a mente a desenvolver sentimentos de pessimismo, de depressão, falta de potássio, falta de sódio, determinados estados patogênicos, patológicos, enfermidades. A pessoa encontra-se, por exemplo, gripada, ou com pneumonia, ou com alguma enfermidade, alguma coisa física, e não um fato material que influencia no psicológico, mas um fato físico, orgânico. A pessoa sofreu um acidente, está na cama aguardando a recuperação, sente-se deprimida e profundamente deprimida porque não pode se mover. É uma causa orgânica. Determinados hormônios, determinadas substâncias como a dopamina, como a endorfina, como a adrenalina, como a noradrenalina, não estão sendo produzidas convenientemente. O organismo está em pequeno colapso na produção de suas substâncias vitais. É natural que o estado de depressão seja ocasionado por uma causa bioquímica. Então cabe a nós partirmos do âmbito da doutrina espírita para o âmbito da medicina pura, onde nesse caso a patogenia deve ser tratada. A lucidez do espiritismo verdadeiro é aquela que nos diz: seu caso não é espiritual, seu caso é orgânico, vá ao médico. Por mais espírita que possamos ser, por mais que compreendamos a estrutura da doutrina espírita, há momentos em que a causa é biológica, falta uma substância no organismo, a pessoa faz um teste, medicina nuclear, ou melhor, medicina ortomolecular, melhor dizendo, que trata exatamente dessas questões de deficiências de substâncias. É uma questão que envolve o campo da psiquiatria, da biologia, da medicina e das áreas correlatas. Pode-se utilizar muito bem a acupuntura, pode-se utilizar com grande proveito a cromoterapia, a musicoterapia, pode-se utilizar com grande proveito a fitoterapia, utilizando-se de chás, de ervas, de substâncias que modifiquem a estrutura do organismo. Nesse ponto, estamos nos fatos materiais observáveis. No entanto, o vídeo em questão não pretende fazer uma análise aprofundada da depressão causada por fatos materiais, porque os fatos materiais ou biológicos que acabei de analisar são razões perfeitamente óbvias para a depressão. A pessoa está deprimida porque aconteceu alguma coisa. Essa alguma coisa deve ser compreendida e sua estrutura deve ser assimilada à luz da doutrina espírita, mas é um fato palpável. A razão de ser deste vídeo está nos fatos que não são palpáveis, aparentemente. Aqueles fatos que deixam as pessoas perplexas. A pessoa sofre de uma depressão crônica, mas a pessoa tem saúde física normal, uma vida social aparentemente normal, a pessoa tem condições financeiras normais, a pessoa tem uma vida normal, ela não tem uma razão determinada, específica para essa depressão.
É aí que realmente o estudo da doutrina espírita se faz mais efetivo. É aí que começa verdadeiramente o raciocínio a partir do ponto vital, onde não temos uma causa material, atual, perceptível, pelo menos de forma imediata, para a depressão, mas ela existe, e ela existe poderosa, e tão poderosa que às vezes ocasiona na pessoa o suicídio. Muitos saberão perfeitamente que inúmeras pessoas se suicidam sem terem problemas graves de saúde, sem terem problemas graves de emprego ou financeiros, sem terem problemas graves familiares. É aquela melancolia dos antigos, perene, aquela depressão que tira o sentido de tudo e torna a vida, que é em cores, um constante preto e branco, onde a depressão adquire um patamar tão doloroso que a pessoa perde o sentido, a noção real das coisas. E muitas vezes fica propensa a atos como suicídio e outros atos atentatórios profundamente prejudiciais ao perispírito e ao destino de décadas ou até séculos posteriores, quando ela poderia debruçar-se sobre o ensino da doutrina espírita e assim compreender o que é a depressão, como tratá-la pela ótica da doutrina espírita. Não me referindo aos fatos materiais que já analisei, mas os fatos que irei analisar agora. Primeiro ponto de análise. Sabemos que a vida é imortal. Será imortal após a desencarnação deste corpo atual nosso, como foi também imortal anteriormente a esta encarnação. Então vem uma questão muito interessante a se perguntar. Se eu posso nascer com aptidões para as ciências, para as artes, se eu posso nascer com talentos aflorando em forma potencial, se eu posso nascer com dons para o ensino acadêmico, se eu posso nascer com índole muito boa ou índole muito perversa, que se manifesta em crianças às vezes em tenra idade, que se mostram às vezes maliciosas, às vezes bondosas, que mostram que a índole de cada um é diferente, aquele espírito é diferente, não provém sempre de uma mesma matriz, é diferente, independente do meio. Se nós trazemos muitas vezes fobias, muitas vezes traumas, que certamente provém de encarnações anteriores, a pessoa tem um medo profundo de mar, de piscina, de contato com águas, um medo enorme, uma fobia profunda. Ela faz tratamentos psiquiátricos, psicológicos, sim, entorpece de medicamentos e nada. Faz psicoterapia 10 anos e nada. E um belo dia faz uma regressão e descobre que morreu afogado em encarnação anterior. Aquela compreensão começa a ser trabalhada e ela perde a fobia e torna-se um nadador. Quantos exemplos temos desse fenômeno? Não entrarei agora nesse assunto, que alguns dirão que é autossugestão, evidentemente não é, mas esse não é o foco do tema em pauta. A questão é que isto nos mostra que existe um fato que é anterior e que nós trazemos nessa vida, tanto nas aptidões que trazemos para as artes, para a ciência, para o ensino, como na nossa índole, como nas fobias. E eu pergunto então, não podemos trazer inata a depressão? É claro que sim. Da mesma forma que a lógica nos indica que trazemos inatos os dons para a medicina, para as artes, para a ciência, para determinadas atividades, para as fobias que nós temos, os medos às vezes inexplicáveis pela ciência moderna, também trazemos a depressão. Aí é que vamos entender por que trazemos a depressão. Veja, é um dos focos de análise. Trarei os outros no seguir e no curso desta exposição. Mas o primeiro que quero abordar é a depressão inata, aquela que faz parte da pessoa quase que como sua natureza. É a depressão daquilo que ficou na erraticidade. Explico. Em encarnação anterior cometemos deslizes, enganos. Esses enganos se mostraram para nós dolorosos depois do desencarne,
No plano espiritual, sofremos. No plano espiritual, ficamos macerados pelo remorso, pela dor daquilo que fizemos. E esse remorso nos fez entender décadas sofrendo, sem a noção clara do tempo, imprimiu em nós a dor do mal que nós causamos, o remorso de tantas coisas que nós fizemos ao nosso semelhante. Então, quando reencarnamos com missão evolutiva, com necessidade de expiação, de prova, necessidade de desenvolver a encarnação, trazemos inata a sensação da depressão que estávamos anteriormente, antes de encarnar. Aquele sentimento de remorso pelo mal que fizemos, pelas ações deletérias que cometemos em encarnação anterior. Trazemos essa impressão em nosso perispírito e nosso psiquismo. Então, essa depressão se manifesta em nossa existência e se manifesta como um hábito, como um costume. Esse é o primeiro ponto. A solução para esse ponto é evidente que repousa no ensino da doutrina espírita, que nos faz condicionar a oração, o pedido de socorro, para que as energias boas e os espíritos elevados nos auxiliem com suas energias e com seus bons pensamentos, para que nós possamos romper essa cadeia de remorso que nos traz aprisionados de encarnação anterior. Porque aquele remorso não irá nos auxiliar a grande desenvolvimento. O que irá nos auxiliar é a conduta de vida, que é o que trarei mais adiante como solução para esses fenômenos todos. Primeiro ponto que temos é a depressão inata, oriunda do resquício, do remorso do que fizemos anteriormente. Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com esse, mas é mais sutil. E entra-se aí numa noção nova, pelo menos dentro das explanações que tem trazido, a noção das larvas e miasmas espirituais. Tem pessoas que não trazem o remorso de encarnação anterior, mas são pessoas cujo caráter, cuja personalidade é inclinada a pensamentos pessimistas. É o jeito da pessoa, como se costuma dizer. Ela é inclinada a pensamentos pessimistas e pensamentos depressivos, que vão criando um círculo vicioso, porque essa energia dos pensamentos negativos, esse padrão magnético, estas emanações fluídicas dos pensamentos negativos, pessimistas e depressivos, atrai como uma limalha de ferro a um ímã larvas e miasmas espirituais. As larvas e os miasmas espirituais são, digamos assim, o outro componente móvel do reino espiritual que não as inteligências. Os espíritos são um princípio inteligente que independe da matéria física. No plano espiritual estão os espíritos. Estão lá os espíritos revestidos por seus perispíritos, alguns com perispírito mais puro em outras esferas, outros com perispírito mais denso em outras esferas. Falei sobre o perispírito em outro vídeo, remeto-me a ele. Mas, além da matéria inteligente, ou da semimatéria inteligente, que diríamos é o perispírito, no plano espiritual, existem os elementos circundantes, que são as larvas e os miasmas, aqueles subprodutos das energias que vão sendo criadas. Quando as pessoas têm, no plano espiritual, pensamentos negativos, quando ficam enclausuradas em regiões umbralinas, todo esse aparato psíquico espiritual cria elementos que não são de princípio inteligente, não são espíritos, são larvas e miasmas, são sujeiras espirituais, elementos deletérios de caráter e de semimatéria espiritual que ficam circundantes e cuja vibração fluídica se amolda àquela que lhes tem conexão. Quando nós, então, trazemos este costume, este hábito de pensamentos negativos, viciosos, depressivos, que não tem uma razão, digo nesta hipótese, não tem uma razão em encarnação anterior,
Não tem uma razão em remorso anterior. É apenas um costume. Não temos nesse momento, para título de exemplo, espíritos obsessores. Temos apenas o hábito do mau pensamento, do pensamento pessimista como costume e como vício de caráter. A vibração, sendo então mais densa, vai atrair essas larvas e miasmas, cujas larvas e miasmas tornam o perispírito numa coloração mais enegrecida, o perispírito um pouco mais pesado, mais denso, dificultam sua manifestação. Portanto, dificultam a livre manifestação de seus impulsos brilhantes, inteligentes, de suas expressões benéficas, dificultam, enfim, o próprio mecanismo do espírito, a própria saúde espiritual, a própria saúde física. Doenças são causadas por larvas e miasmas, que prejudicam a livre circulação de energias nos plexos, que estão situados no corpo, reflexos no perispírito. Nossos plexos, o plexo cardíaco, o plexo solar, aquele que fica no centro da cabeça, cerebral, os nossos plexos são centros de energia conectados ao perispírito. Esses centros ficam obstruídos com as larvas e miasmas. As energias circulam com dificuldade, as doenças se instalam com maior facilidade e demoram para abandonar o corpo, porque o corpo está viciado com seus próprios pensamentos deletérios. Os pensamentos nossos, quando digo que desencarnados são poderosos, os nossos pensamentos são criadores, encarnados, de certa forma, também são criadores, porque encarnados, os nossos pensamentos criam estruturas. Os nossos pensamentos, sendo eles negativos, de pessimismo, dificultam a circulação de energias e auto-intoxicam a circulação de energias e a limpeza e eliminação de fluidos negativos, que é a limpeza natural do processo biológico e do processo vital de cada ser humano encarnado. Então, a ciência já detectou, os esotéricos já detectaram, as doutrinas orientalistas já detectaram, as doutrinas africanistas já detectaram, mas o espiritismo explica. Ele explica. Ele explica de que forma perispiritual a circulação de energias deletérias criadas pelo próprio pensamento negativo vão intoxicando os centros vitais. E o perispírito então vai se intoxicando até o ponto em que a doença começa a surgir no perispírito e vai se manifestar no corpo físico. Isso é reconhecido por todos, mas a doutrina espírita nos traz uma luz mais ampla, porque já traz outros elementos que já estão além de outras doutrinas. Não que sejamos melhores, os espíritas não se arvoram em melhores, é apenas uma análise que nós nos propomos a ter, mais ampla. Nós não queremos parar no espírito, nós não queremos parar no corpo, nós não queremos parar em nenhum lugar, queremos prosseguir sempre em análise, em conhecimento, abrangendo cada vez mais, onde nos indicar o estudo espírita que a matéria precisa ser mais aprofundada e o espírito precisa ser mais aprofundado, iremos além, até descobrir o cerne, a razão central de todos os fenômenos, das doenças, das dificuldades. Então temos que entender que os pensamentos geram essas emanações que atraem as larvas e miasmas. Esta é a segunda razão dentre as razões que são não materiais. Lembremos da minha divisão. Primeiro, as razões materiais, os fatos da vida e os fatos biológicos, químicos, bioquímicos, falta de elementos. Mas temos do outro lado os fatos não materiais ou biológicos, os fatos que aparentemente são inexplicáveis. O primeiro que expliquei foi justamente da depressão inata, da sensação de tristeza depressiva do que já fizemos, que vem conosco. E muitas vezes é uma expiação que nós precisamos superar, trazer a sensação de culpa dolorosa, transubstanciada em depressão, para que nós possamos vencê-la, que é o que explicarei mais adiante, que é justamente o ponto central, que é a resolução desses problemas de depressão pela ótica espírita. Mas ainda falta um ponto crucial
na questão da depressão sem causa visível e material para as leis comuns da matéria. É a depressão ocasionada pela obsessão. Temos a inata, as larvas e miasmas e agora a terceira, que é a obsessão. A obsessão é grande foco de depressão na humanidade, porque não somente os espíritos ficam imantados por ódios, por vinganças, não só ficam imantados a nós, nosso perispírito, a nossa existência, senão que nós, com os pensamentos depressivos que vamos nutrindo e vamos nos comprazendo, vamos ficando quase que numa satisfação mórbida em nutrir aqueles pensamentos depressivos, pessimistas, que vamos atraindo, vamos imantando, vamos criando quase uma junção, quase uma colônia entre nós e os obsessores, trocando eles ódios, eles repulsas e nós a consequência dessas emanações, a depressão. É evidente que este caso requer tratamento de desobsessão em centros espirituais sérios que se preocupem com a desobsessão, não com a parafernália, não com a fantasia, não com o mito ou com o dogma, e sim com a desobsessão. A convocação, melhor dizendo, a evocação daqueles espíritos que encontram-se obsidiando aquele encarnado para que sejam pouco a pouco doutrinados de acordo com a sua necessidade. E ao mesmo tempo, principal, doutrinar o encarnado, porque o encarnado, tornando-se moralmente mais forte, procurando vencer seus vícios mais deletérios de egoísmo, de vaidades, de ódios, de personalismos, ele torna-se melhor aos olhos do obsessor e o obsessor percebe que está no momento dele transformar os seus pensamentos de ódio e de vingança. A doutrinação, portanto, ela é conjunta, ela deve ser conjunta. A obsessão, nesse caso, deve se centrar no obsessor e no encarnado, para que o encarnado, uma semana depois, não atraia outro obsessor diferente, com sua conduta, com seus pensamentos viciosos e com sua procedência de vida duvidosa, deletéria ou prejudicial. Este é o terceiro ponto de grande valia, que temos que entender que a depressão, nesse caso, precisa de um exame maior, de um autoconhecimento do indivíduo. É um ponto a ser destacado. Até agora, as explicações que a doutrina espírita nos traz com absoluta coerência, desde as depressões perfeitamente identificáveis na causa, às depressões que o mundo normal, material, não identifica e a medicina declara-se impotente para solucionar. Pelo menos porque não consegue identificar a causa. Até esse ponto, a doutrina espírita estuda, analisa e, no fundo, nos prepara para a solução. Mas a solução ainda não está completa. A solução ainda é um patamar adiante, que é o próximo patamar a ser analisado. Se nós fizermos uma análise e perguntarmos às pessoas deprimidas de todas as espécies, sejam por causas materiais, físicas, sejam por causas aparentemente imperceptíveis ou não identificáveis. Se nós perguntarmos de maneira objetiva, fale em poucas palavras, por que você está deprimido? Não fale muitas, fale poucas. As pessoas irão dizer muitas coisas semelhantes. Não encontro sentido na vida. A vida para mim é acordar, trabalhar, voltar. Não tenho sentido na vida. Não tenho objetivo, não tenho nada. As pessoas irão identificar uma série de razões pessoais, muito idiosincrásicas, muito individualistas, muito pessoais. Eu estou deprimido porque eu acordo todo dia à toa. Podia ficar na cama, não vejo sentido, não vejo ânimo. E darão diversas situações, diversas explicações. Porém,
Em todas elas, reparem, em todas elas existe em seu âmago, em todas essas explicações, existe em seu âmago uma estrutura material, mais material e menos espiritual. A pessoa não acha sentido na sua vida, que desperta, vai para o emprego e volta. É a vida cotidiana, é a matéria experimentada na existência encarnada, é o material e menos o espiritual. Tudo aquilo que prende a pessoa à matéria, tudo aquilo que lhe traz a sensação de que, no fundo, a vida vai acabar daqui a pouco e tudo vai se acabar. E por que que eu não tenho bens materiais? E por que que eu luto e não consigo? Às vezes a pessoa até desiste de pensar que não tem dinheiro ou não tem condições, ela já se deprime por sua condição global e assim fica. Às vezes ela se deprime porque gostaria de ter um talento que não tem, mas é tudo material, no sentido de estar sendo vivenciado na encarnação. É a matéria, é a existência física que lhe imprime sensações, decepções, desilusões, realidades que o desagradam, situações que estimulam seu caráter depressivo ou seu intuito pessimista, mas em tudo isso existe uma balança onde o espiritual não tem quase peso e o material, o real, no sentido palpável, terreno, encontra-se em destaque. Aí é que a doutrina espírita nos faz uma análise regrada sobre a depressão, a solução, a maneira de encarar a depressão, no sentido de começar a resgatar o aspecto espiritual da criatura. Eu não disse nada. Porque quando falo em aspecto espiritual da criatura, não me refiro a necessariamente frequentar um centro espírita ou a necessariamente ler livros desta ou daquela religião. Me refiro sim a abandonar tudo aquilo que tem vinculação total e direta com a matéria e concentrar-se um pouco mais no aspecto espiritual. Aí o sentido da existência começa a mudar de patamar vibratório. Quando procuro dedicar 1 hora de meu dia, de minha semana, não para dar donativos, mas para ir ao orfanato e doar algum tempo da minha semana para auxiliar aqueles que estão lá. Um exemplo, a gratidão dos que sofrem, que estão ali, é a doação do meu amor e a reversão da gratidão. Mesmo as pessoas orgulhosas que recebem os donativos, mas aquilo lhes faz um bem. Então, a minha conduta, ela parte do bem, encontra o bem e o bem retorna. Então eu começo a me abstrair do material e caminhar para o espiritual. Mas esse exemplo que eu dei é um exemplo. Às vezes a pessoa pode realizar alguma atividade filantrópica, a pessoa pode, às vezes, aumentar a sua capacidade intelectual, seu conhecimento, fazer um curso, estudar alguma ciência, ou pode ser os florais de Bach, ou pode ser a cromoterapia, ou pode ser a acupuntura, ou pode fazer um curso que lhe acrescente algum dom acadêmico, algum curso sobre alguma matéria, às vezes um mestrado que ela pretendia fazer, às vezes uma faculdade. Porque vejam, a espiritualização da criatura é o crescimento moral e intelectual. Não é somente um, não é somente outro, são os dois. É natural que o intelectual seja mais fácil, porque basta estudarmos e adquirirmos conhecimento. O moral é muito mais difícil, porque lida com uma confrontação direta com os nossos vícios. Eu confronto meu egoísmo, eu confronto a minha maledicência, eu confronto a minha fofoca, eu confronto o meu ódio, eu confronto a minha vingança, eu confronto a minha vaidade, eu confronto a minha luxúria exacerbada que lesa corações e sentimentos alheios. Eu confronto os meus defeitos. Isso é mais difícil,
Mas entendemos que uma pessoa que faz um curso que aumenta o seu intelecto está crescendo espiritualmente, está se espiritualizando num aspecto que é o intelectual. É natural que o moral também deva ser trabalhado e seja até mais difícil e mais importante também de ser trabalhado. Mas entendemos que tudo aquilo que espiritualiza a criatura lhe dá trabalho a realizar, algo a fazer no sentido de melhorar a mim mesmo para dar algo melhor ao mundo, melhorar o meu meio em volta para melhorar algo em meu semelhante, auxiliar um familiar que está doente, no final da vida, vou até a casa dele, cuido dele, faço visita, auxiliar algum familiar em dificuldade, alguma pessoa querida que precise, às vezes, de um processo judicial e você entende do assunto e você a ajuda, evita que ela gaste um dinheiro que ela não tem. Às vezes você a aconselha sobre a saúde, sobre algum aspecto da saúde que ela necessita para que ela possa consultar um médico, ou pelo menos para que ela possa, de imediato, solucionar alguma dificuldade que ela esteja sentindo. Às vezes uma palavra, um ombro amigo, um conselho, às vezes uma palavra de carinho, uma visita. Às vezes uma visita onde você fala palavras bonitas, palavras de estímulo à pessoa. A pessoa guarda aquilo e às vezes lhe auxilia num concurso público que ela vai fazer, ou alguma coisa assim. Mas no momento em que nos voltamos para o bem, no momento em que pretendemos crescer na nossa boa conduta, na conduta moralizada, na conduta mais espiritualizada, porque caminha para a espiritualidade, caminha para o alto, a conduta reta, a conduta caridosa, a conduta de perdão, ela caminha para o alto, ela caminha para a espiritualidade, para o Criador, ela se desvencilha daquela crueza, daquela frieza material, daquela objetividade, daquela crueldade de lesar o próximo para oferir um benefício imediato, e se concentra em doar o amor para o próximo e ajudar alguém a fazer algo de bom, dar uma palavra gentil, uma cesta básica. Enfim, é a espiritualização da criatura. Como a espiritualização da criatura livra-a da depressão. No momento em que ela começa obrigatoriamente a encontrar um sentido para a vida que ultrapassa os limites de sua encarnação terrena. Eis que o bem que estamos fazendo não morre ali na frente. E a doutrina espírita nos ensina que espiritualizar-se é acreditar que a nossa conduta constrói o meio, a nossa volta, a nossa espiritualidade, a terra onde estamos e trabalha para o burilamento, para a lapidação da pedra bruta que estamos vivendo. E caminhamos assim para um desenvolvimento moral, intelectual e espiritual, que não se extingue na encarnação, não acaba aqui. Isso é dar um sentido para a vida além dos limites da encarnação. Você está deprimido, mas saiba que a sua vida tem consequência daqui a 20 anos, mesmo que você desencarne hoje. A vida não acaba agora, a construção é constante. Existe um futuro, existe uma existência prolongada ao infinito, porque somos eternos, onde você será sempre o colhedor do que você semear. Então comece a semear amor para colher as flores que irão embelezar sua vida no futuro. Você está deprimido hoje por algo que acontece hoje? O hoje é apenas algo que daqui a um segundo já não existe mais. Ele está em constante mutação e é infinito em nossas existências. Aí é que nós percebemos o valor da conduta na doutrina espírita. Eu pergunto, há algo mais importante do que a conduta na doutrina espírita? Crer na espiritualidade, conhecer os mecanismos espirituais, compreender a comunicabilidade dos espíritos, a imortalidade da alma, entender os ensinos da doutrina cristã, lidos sob uma ótica mais coerente, são valores inestimáveis. Mas a conduta é o mais inestimável dos valores humanos, porque a conduta independe de crença de qualquer coisa. A conduta constrói o castelo de ouro sobre o qual conviveremos em nossa existência infinita. A conduta é aquela pá que cava para semear
aquela árvore que nos mata a fome, nos dá o alimento e a sombra confortadora. Então a conduta é o que concretiza o pensamento do Cristo em nossas vidas. Não é a palavra morta, não é a palavra seca e árida no coração do homem frio. É a conduta, porque a nossa conduta, ela parte da nossa consciência. Eu ajo, eu penso, eu falo, eu me promovo na existência através da minha consciência. Cada conduta passa pelo meu cérebro, cada conduta passa pelo meu discernimento, pelo meu julgamento. Eu falo porque eu estou querendo falar, eu faço porque o meu psiquismo me manda fazer e eu quero fazer, eu faço com consciência, eu ajo na minha vida de maneira que minha conduta, meu pensamento, meu sentimento, tudo deixa em mim, em meu perispírito, uma espécie de assinatura fluídica. É como se a minha conduta deixasse uma cópia em meu perispírito daquilo que eu pensei, daquilo que eu fiz, da minha ação, da minha conduta. Mesmo que ninguém na face da terra saiba daquilo que eu fiz, a minha conduta tem a sua assinatura vibratória inserida no perispírito, porque a minha conduta passa pela consciência. A minha conduta é imantada de energia. Meu pensamento, meu sentimento, meu proceder é imantado de energia. Ele vem pela consciência, ele se projeta, ele vem com energia, ele vai para o meu semelhante, mas ele fica comigo em energia, em matéria perispiritual, em moldagem perispiritual. Um dos grandes livros sobre o perispírito, de Luiz Gonzaga, é O Perispírito e Suas Modelações. Esse é o título, porque o perispírito tem as modelações de nosso histórico, de encarnações anteriores, de nossa conduta, de nosso pensamento, de nosso sentimento, de tudo. Então, se a minha conduta tem uma assinatura vibratória gravada no perispírito, eu sou aquilo que eu penso, que eu faço, que eu ajo, eu sou a minha própria existência concretizada. Aquilo que eu aprendo, a moralidade que eu desenvolvo, mas também o mal que eu faço, tudo fica gravado em mim. É natural que isso não seja karma, seja lei de causa e efeito, porque Cristo disse, o amor cobre a multidão de pecados, o que significa que com amor eu posso naturalmente purgar as minhas dívidas karmáticas. Com amor eu posso diminuir os meus débitos. Com amor eu limpo o meu perispírito. Com amor eu torno o meu perispírito cada vez mais luminoso, cada vez mais brilhante, cada vez irradiando com mais energia, de modo que eu pago, entre aspas, com amor, aquilo que eu fiz no passado com má conduta, com ódio e etc. É claro que aquilo que tem que ser purgado na carne, aquilo que precisa o espírito passar para o seu burilamento, ele passará, mas é evidente que a boa conduta o auxilia muito. É uma pena que as pessoas muitas vezes não compreendam isso e esqueçam que o amor cobre a multidão de pecados e não se preocupem em viver o amor em sua plenitude, no sentido do semelhante, da vida, e sejam obrigadas a purgar 100% do que fizeram. Nada de amor conseguiu absolvê-las em nada. Acaba que elas pagam por tudo, porque nada elas fizeram para absolver. A questão do amor, ainda seguindo toda essa linha de raciocínio, possui uma ideia tão peculiar que nos faz entender por que o amor é tão propagado pela doutrina espírita e, logicamente, por todas as doutrinas, mas a doutrina espírita nos explica algo antes não explicado. Quando eu procedo com amor, a minha conduta, em primeiro lugar, o meu sentimento é bom. Nesse exemplo, a minha conduta é boa, a imantação é dupla para o meu semelhante. O meu semelhante, muitas vezes, mesmo orgulhoso, mas ele absorve o bem. O bem constrói uma ponte entre eu e ele, entre ele e eu. Essa ponte de boa conduta, de amor, ela
volta para mim. Porque quando meu semelhante retribui com gratidão, essa retribuição, ela realiza o círculo, o vai e volta de boa conduta, de ação com amor. Mas ainda que meu semelhante seja orgulhoso e não me agradeça, mas aquele bem ficou. E aquele bem precisa prosseguir no seu ciclo e no seu círculo energético. Lavoisier falou, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O amor da nossa conduta também não se perde. Nós criamos nesse ponto, mas ele não se perde, ele se transforma, ele se transmuta, ele é absorvido pela natureza e nós, como estamos naquela vibração, nós recebemos de novo por outro meio, por outro lugar, por outras pessoas. Então a conduta com amor, ela vai gerando uma atmosfera de gratidão em volta. Portanto, a maior espiritualização não significa crer em espíritos. A maior espiritualização é no sentido de evoluir moralmente, no sentido de procurar arregaçar a manga e auxiliar alguém, em fazer algo de bom por alguém. A pessoa conta uma história pela 15ª vez, você escuta com carinho, com amor no coração, porque a pessoa não lembra, a pessoa tem mais idade. Peca com a caridade quem, nesse momento, humilha o outro, porque o outro não tem memória, porque esqueceu que já contou a história 15 vezes. Ou seja, tudo na vida tem oportunidade o tempo inteiro de que nós possamos nutrir o bem. No prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, há uma passagem belíssima que diz, o Emmanuel diz com clareza, incontestável, o Cristo não estabeleceu limites entre o altar e a oficina. Toda a terra é ao mesmo tempo seu altar de adoração e seu campo de trabalho. Não fez ele distinção, orai no templo e depois vivei. Orai sempre, vivei sempre. Tudo é uma coisa só. A nossa oração é na paciência também que nós temos com o nosso semelhante. Não é só juntarmos as mãos dentro de um templo religioso de qualquer seita. A nossa oração também é na conduta de vida. É a conduta que cria no coração do outro que recebe a nossa conduta, no coração dele, um altar de adoração. É nesse altar que a nossa oração é mais benéfica. É nesse altar no coração do próximo que a nossa oração é mais proveitosa. Não é no templo, é na gratidão do coração do semelhante. Isso é fundamental. Isso é espiritualizar-se. Espiritualizar-se é caminhar no sentido da desmaterialização do perispírito, de purgar as cargas deletérias do perispírito e limpá-lo com menos pensamentos de ódio e com mais conduta benéfica, com menos ignorância e mais cultura, mas também com mais compreensão, com mais tolerância, com menos ingratidão na existência também, reconhecendo aqueles dos quais nós dependemos muitas vezes para viver e os quais ofendemos sem nenhum pudor, daqueles os quais devemos milhares de reais, mas esquecemos, fazemos de conta que não é nada. Esquecemos que se nós estivéssemos na posição, iríamos cobrar muito. Então, fundamental na espiritualização é caminhar adiante. Caminhar no sentido de menos materialidade densa e mais espiritualidade. Não quer dizer que vamos abandonar a vida material enquanto encarnados. Não deixaremos de ter nossa alimentação de acordo com as necessidades da nossa existência cultural, moral, orgânica, física. Não deixaremos de praticar sexo. Não seremos monges no sexo. Não seremos pessoas bitoladas, pessoas que não vivem na terra, estão com o pé no céu. Não. Viveremos a nossa encarnação de acordo às necessidades da encarnação. Mas teremos sim um viés, um ângulo de espiritualização, no sentido de tornarmos melhores pessoas. Oferecemos ao mundo algo de melhor. Então,
A doutrina espírita, quando nos fala na depressão, ela nos diz: você está olhando muito perto. Você está deprimido porque você está centrado em sua depressão, porque você não está mirando mais além, você não está tomando ciência e compreensão plena da realidade da tua existência, de onde você se situa. Você está pensando que a sua vida começa quando acorda, acaba quando termina e um dia acaba de vez? Você está tendo um pensamento reducionista, um pensamento fechado. E eu digo, e a doutrina espírita, melhor dizendo, afirma, este pensamento é falso. A vida não termina na morte do corpo. Você está com depressão porque você está com uma impressão falsa. Você está com uma ideia da realidade falsa. Você está com a percepção do destino, da dimensão dos fatos, da importância dos fatos, falsa. Falsa. No momento em que a doutrina espírita nos mostra a imortalidade da alma, que já vivemos antes e viveremos depois, que os sofrimentos são consequências e são necessidades evolutivas para o espírito, ferramentas de burilamento, todos os sofrimentos, que as ingratidões, as decepções amorosas são provações e necessidades que o espírito tem para desapegar-se de determinadas coisas e pessoas que foram a causa de ruína na encarnação passada. Quando nós compreendemos que a vida vai mais adiante, que a vida caminha mais adiante, quando nós percebemos que a nossa realidade futura será o que nós fizermos dela, quando nós percebemos toda essa realidade, a primeira impressão que nos damos conta é que, independente do que eu sinto, se eu me deprimo ou não, a minha ideia é completamente equivocada sobre a vida, sobre a existência. Então eu tenho que parar e me conectar com a verdade, porque eu estou chamando A de B, estou chamando preto de branco, gordo de magro, alto de baixo. Eu estou totalmente equivocado. Então, em primeiro lugar, permita Deus que eu situe meu pensamento no correto. Depois eu vou pensar se me deprimo ou não, mas primeiro que eu me abstraia de pensamentos fantasiosos e absurdos que me situam numa irrealidade totalmente equivocada. A vida não termina daqui a pouco. Aquele que se deprime e se suicida, está claro que a sua concepção, o seu sentimento, a sua ideia é de uma vida completamente diferente da vida que é de fato, que é real. O conhecimento da verdade, o Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Cristo teve a perfeição de, com poucas palavras, nos momentos em que esteve entre nós, pontuar tudo necessário. Ele disse: a verdade vos libertará, da depressão também. Acrescenta a doutrina espírita que a depressão também abandonará aquela pessoa que conhece a verdade, mas a verdade no sentido de que você está situado numa realidade equivocada e você precisa perceber que a tua existência tem que ser uma existência diferente, arregaçar as mangas, procurar construir algo, procurar retirar o foco que você se encontra situado, sair de onde você se encontra situado para galgar outra visão, uma visão mais ampla. A doutrina espírita, então, no momento em que explica o sofrimento, explica as desencarnações prematuras de entes queridos, explica as doenças aparentemente sem motivo, explica as ruínas financeiras que colocam famílias e pais de famílias em situações deploráveis de necessidade. No momento em que a doutrina espírita nos explica toda a gama de fenômenos materiais da vida, ela passa a nos situar sobre o âmbito de desenvolvimento. Ela muda o foco. A depressão que fica resultante das situações sem explicação, ela explica. Ela nos mostra que nós trazemos o sentimento inato do que já fizemos. Ela nos mostra a ideia das larvas e miasmas, que acabam comprometendo o nosso fluxo normal. Ela acaba trazendo a ideia da obsessão, que necessita de tratamentos obsessivos, tanto para o obsessor quanto para o encarnado, que precisa aprender a não mais trazer essas energias para si, não mais chamá-las para si, e principalmente, resolver o problema da vida da pessoa com uma nova postura
de visão de vida, com um novo entendimento do que é a morte do corpo, o que é a eternidade do espírito, qual é a realidade após a desencarnação, de que somos feitos no plano espiritual, qual é a realidade percebida pelo espírito. Tudo isso apresenta-se de tal forma importante que a mudança que opera na vida da pessoa é de tal maneira significativa que a única depressão que fica de tudo isso é a mera viciação de caráter. A pessoa tem um jeito de ser assim. Nada dá certo nessa vida. Não tem ninguém influenciando, não tem nada de energia, não tem miasmas, não tem obsessores, não tem encarnações anteriores, não tem nada. Só tem o vício de caráter. É o jeito da pessoa. Este jeito da pessoa dificilmente resiste ao conhecimento da doutrina espírita. Não é folhear 8 páginas a esmo do Livro dos Espíritos e arvorar-se em conhecedor da doutrina espírita. Isto não é porcaria nenhuma, pois aí vem o perigo do conhecimento errôneo. Conhecimento errôneo. Você leu 8 páginas do Livro dos Espíritos, ou 20, ou 30. Digamos que ele tem 10 vezes isso. Você leu 15 perguntas, 20 perguntas, 50 perguntas, de um universo de 1019 perguntas no Livro dos Espíritos, mais as obras da codificação, que são 5 obras de grande importância. Você pensa o seguinte: tem um texto. Esse texto, eu retiro as linhas ímpares. Qual é a minha ideia do texto? Totalmente incompleta, totalmente errada, totalmente falha. A pergunta é: eu terei uma ideia contrária à ideia do texto? É provável que sim. Eu terei uma ideia totalmente falsa? Provável que sim. Eu não entenderei nada? É provável que sim. Por quê? Porque está incompleto. O conhecimento da doutrina espírita é profundamente libertador. Situa a existência da pessoa de maneira que dissipa a depressão por lhe oferecer todo tipo de arsenal para que ela não encontre mais o mínimo respaldo na existência da pessoa humana encarnada. Mas para isso é fundamental o conhecimento da doutrina espírita, das obras da codificação, principalmente o Livro dos Espíritos, em primeiríssimo lugar. Em segundo lugar, dependendo do caráter da pessoa, o céu e o inferno, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. Em terceiro lugar, então, ou em quarto lugar, por assim dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou melhor dizendo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, primeiro o Livro dos Médiuns, depois a Gênese. Primeiro conhecer as obras da codificação espírita, depois conhecer as obras que completaram a codificação e estão completando, que são obras principalmente de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Emmanuel, ou melhor, as obras de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, melhor dizendo, as obras de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira psicografou 20 livros, só 20 livros, absolutamente maravilhosos. Minha irmã de luz, falecida em 84, onde estiverdes, gratidão, gratidão por Memórias de um Suicida, livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, que, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, escritor português, que suicidou-se em 1895, livro de grande ensinamento, absolutamente maravilhoso, mas sobretudo também os livros do Chico Xavier e os livros do Divaldo Franco, psicografia dele por orientação de Joana de Ângeles, que abordam a série psicológica, que abordam a depressão, a alegria de viver, que fazem a pessoa situar o seu pensamento no âmbito de mais otimismo. Mas, por favor, não é o otimismo vazio, o otimismo da autoajuda. Vamos pensar positivo, vamos ser felizes.
sabe, ursinhos coloridos para alegrar a vida. Não é o vazio. Não somos imbecis. É o conhecimento da doutrina espírita que nos ensina o valor fluídico do otimismo, o valor moral, o valor existencial, o valor reencarnatório do otimismo, do pensamento construtivo. Não adianta pensarmos coisas ruins, porque vamos continuar vivendo. Não adianta jogarmos-nos debaixo de um trilho do trem, porque o perispírito ficará dilacerado, sentiremos o trem passando por nós anos a fio, sentiremos a dor e o remorso, passaremos décadas sofrendo. Não adianta pensarmos negativo. O pensamento pessimista, o pensamento negativo, é perda de tempo, é inútil, porque vamos continuar vivendo. A existência não termina na desencarnação. Aquele problema que fez a filosofia nascer, porque morremos, porque construímos, porque temos afetos, porque criamos obras e depois morremos. Esta questão foi solucionada pelo Espiritismo. O Espiritismo, a doutrina espírita, realizou o grande milagre da filosofia. Matou a morte deixou de existir. Automaticamente, o nosso ângulo de visão não é aquele ângulo que nós olhamos para frente e vemos a encarnação acabando ali. É o ângulo da flecha que sobe e se perde nas estrelas, se perde nas nuvens. É a encarnação que prossegue em nova existência, em aprendizados novos, em convivências novas, em planos mais elevados. Eu pergunto, o que é mais confortador do que pensarmos e sabermos e termos provas de que vamos desencarnar num determinado momento e vamos encarnar em época posterior com nova ambientação, seja na Terra ou em outro plano, mas com muita frequência, quase total na Terra, pelo menos para os que estão em médio desenvolvimento, há os que serão degradados, há aqueles que galgarão outros planos, outros planetas, mas digamos que a grande maioria permanecerá na Terra, mas nós viremos num momento, em próxima encarnação, que acontecerá, o espírito é imortal, foi provado pela doutrina espírita, renasceremos com novas tecnologias, com a medicina já mais avançada, em outra realidade palpável. O que é mais interessante do que isso? O que é mais confortador do que sabermos que as precariedades da vida material de hoje, as situações políticas ridículas que vemos, as situações de doenças não curáveis, de dificuldades corriqueiras, de tecnologia incipiente, de aparelhos que ainda requerem situações catastróficas, pré-históricas. O que é mais interessante do que pensarmos que vamos encarnar em realidades novas, com mais amor, com mais benesses, com mais alegria, de acordo com o que construirmos? Aí entendemos que a nossa construção é vital, é importantíssima. Não percamos essa oportunidade. Deixemos a depressão para lá, porque temos muito trabalho a fazer. Temos muito a fazer para construir no futuro. O futuro vem aí e nós desejamos, em próxima encarnação, estar melhor de saúde, estar melhor em nossa missão, ter uma missão de desenvolvimento não tão penosa, uma missão melhor, digamos, mais confortável, por que não? Ou seja, temos uma existência que nos aguarda lá na frente, produto do que nós plantamos agora. Estamos plantando agora o tempo todo e colhendo, mas as plantações maiores, as plantações que demandam décadas para o seu aprimoramento, seu crescimento e sua frutificação, virão lá na frente, em próxima encarnação. O prédio que estou construindo hoje será o acabamento que eu verei em encarnação posterior, para citar uma metáfora. Portanto, essa percepção é interessante, é acalentadora. Teremos uma realidade fruto do que nós fizermos. Então, ao mesmo tempo que a doutrina espírita nos esclarece, nos dá uma responsabilidade. Ou seja, não temos tempo de ficar pensando se ou não se somos felizes ou se não somos. Não temos tempo.
temos incumbências, temos lágrimas a secar, temos pessoas a soerguer, temos vida a auxiliar, seja nossa, seja do semelhante, temos muito trabalho a fazer, muitos ombros que nós temos que servir do nosso para que eles se debrucem para chorar e para secar as lágrimas. Temos muito trabalho a fazer, muita cultura a adquirir, muitos defeitos de caráter a podar, temos muito a fazer. Não temos tempo de ficar remoendo depressões que chega-se num ponto em que a doutrina espírita já limita todo o campo depressivo e bota uma pedra sobre a depressão e nos chama, vamos trabalhar, temos uma seara de risos e de alegrias para acolher no coração do semelhante. Às vezes, quando a pessoa é deprimida, mas tem uma plantação, Divaldo Franco contou um caso de uma mulher que encontrava um sentido, melhor dizendo, não encontrava sentido nenhum para viver, mas ela tinha uma plantação de azaleias, maravilhosa, mas aquilo a deprimia mais, aquelas cores deixavam-na mais triste, sem motivo para viver. Até que um amigo, não me recordo da história com perfeição, mas um amigo lhe disse: as crianças dos orfanatos, as mães que encontram-se abandonadas em retiros, ficam muito felizes com flores. Por que você não lhes presenteia com um pé de azaleias? Aí a senhora ficou curiosa e fez a experiência. E colheu tantos risos, tanto agradecimento, que na outra semana ela entregou novamente. Era americana. Para encurtar a história, ela entregou mais de 10.000 mudas de azaleias. Ela ficou conhecida na cidade como a Dama das Azaleias. E ela disse: a alegria de viver eu encontrei porque eu precisava viver para, na semana seguinte, entregar mais outra azaleia para as pessoas que ficavam tão felizes. Eu não podia morrer porque eu tinha que viver para a próxima semana. Eu precisava novamente fazer o bem. Eu precisava levar flores para as pessoas que ficavam tão felizes. Eu não podia me dar ao luxo de deixar de fazer isso. Então, a semana em que eu estava cultivando aquelas azaleias, em que eu estava realizando aquele trabalho, era a semana em que eu precisava mantê-las para entregá-las. E eu encontrei um sentido nesse momento de reconstrução. Eu encontrei um sentido para a vida. O sentido da vida é a espiritualização. Mas cada um tem o seu jeito de espiritualizar-se. A Dama das Azaleias espiritualizou-se porque trazia alegria, trazia cores, trazia beleza para os semelhantes. Aquele que estuda, faz um curso e depois utiliza aquilo que aprendeu para auxiliar outras pessoas a crescerem. Aquele que adquire uma profissão e auxilia outros depois a adquirirem suas profissões. Aquele que procura realizar algum tipo de trabalho que ajude alguém, seja o que for. Aquele que faz um curso de culinária e através de seus pratos traz alegria entre seus familiares e seus amigos. A espiritualização é do jeito nosso, mas é sempre visando abandonar a crueza dura e fria da matéria, do interesse, da mesquinhez, para voltar-se para o amor, a alegria, o abraço amigo, as lágrimas de reconhecimento. É a alegria semeada. A espiritualização é a alegria é a espiritualização, porque a alegria não é a risada sarcástica, a alegria é a promoção do bem, é o amor que eu semeio no coração do próximo, e eu vejo a planta nascer e a flor brotar e frutificar no coração do próximo. É aquele jardim que eu vejo que é a semeadura da alegria. E é aí que encontra-se a espiritualização. É no momento em que eu abandono o cárcere de lágrimas e passo a caminhar para o sentido que eu descubro na vida. Não é a doutrina espírita castradora no sentido de que você só será feliz e só abandonará a depressão se você for espírita. Não.
Não, não é isso. Para abandonar a depressão, é preciso espiritualizar-se no sentido de descobrir em cada um o caminho que conduz à alegria, o caminho que conduz a um sentido de vida mais amplo, não o sentido de vida mesquinho e curto. Pois eis que mesmo um curso para alguma atividade da matéria terrestre, uma acupuntura, um curso de inglês que nos ajude a ler novos livros, enfim, não importa o que seja no sentido da espiritualização de crescimento, será aproveitável em próxima encarnação. Então, não é a doutrina espírita aprisionadora que prescreve condutas fechadas. Faça isso, senão você aquilo. A doutrina espírita nos convida a uma visão para aquilo que transcende a matéria e para aquilo que, dentro da encarnação, nos abre o coração para a vida, nos amplia. Essa é a visão da doutrina espírita. É isso que ela quer de nós. A espiritualização não fechada, sectária. Não é o espírita que só vê o espiritismo e considera que todo mundo não presta, são todos espíritos inferiores. Não é isso. A espiritualização é a promoção do bem, da alegria, da caridade. Encontremos o nosso jeito de fazer a caridade, mas façamos. Encontramos a nossa maneira de desprezar a crueza dura da matéria e pensar nos dons e na alegria e naquilo que mais nos eleva e menos nos torna frios. Mesmo trabalhar para ter boas condições financeiras pode ser uma maneira de ter uma vida mais digna, mais aproveitável para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do próximo. No vídeo em que falo de pobreza, riqueza e bens materiais, demonstro que a doutrina espírita não condena a riqueza e não condena a pobreza, e não louva a riqueza e não louva a pobreza, porque são instrumentos para o desenvolvimento do espírito, que nós devemos utilizar para o crescimento do espírito, que nós devemos utilizar como ferramentas para algo espiritual. Porque a pobreza vai desaparecer com a morte do corpo, a riqueza também vai. Então o que sobra é o que construímos no espírito, de intelecto e de moralidade. Portanto, são ferramentas. Da mesma maneira, a espiritualização é uma forma de abandonarmos essa parte que não vai permanecer conosco e nos centrarmos na outra. Mas não é desprezar as coisas, dizer que o dinheiro não vale nada. Não é isso. É mirarmos no desenvolvimento espiritual, cujas ferramentas nos auxiliem. Então, meus amigos, qual é a depressão que resiste ao novo sentido de vida, a uma nova direção de vida, a abandonar a cegueira da matéria e fazer aquilo que Platão disse no mito da caverna, ascender para a luz? Eu pergunto, é possível a todos compreenderem que a doutrina espírita exerce na vida de cada um, que a estuda, que a compreende, o mesmo papel do sol? Aquele que transita pela floresta e que tem a lua cheia, tem as estrelas no céu sem nuvens, este caminha na floresta e consegue muitas vezes chegar ao outro limite sem arranhões. Mas quando a doutrina espírita transforma-se no sol, a nossa visão da floresta é muito diferente. É muito diferente. Todos os detalhes que nós não víamos na escuridão da floresta, somente com a luz da lua, ainda que lua cheia, e de estrelas, ainda que com o céu sem nuvens, esta luz que muito nos deixava entrever, nada tem a ver com a luz do sol, que ilumina os recônditos e os limites da floresta. Atravessar a floresta com esta luminosidade solar da doutrina espírita evita muitos enganos, evita muitos tropeços. E é aí que o último ponto é importante trazer nesse vídeo, muito importante. Se cada um de nós disser, já descobri tudo, não preciso da doutrina espírita, tenho a minha doutrina, tenho a minha religião,
para mim a doutrina espírita não me acrescenta nada. As pessoas que disserem isso, observando que eu falei do sol, do espiritismo sobre as existências, eu lhes digo, um ponto absolutamente exclusivo da doutrina espírita, que é o estudo sério, científico, comparado, metodológico, comparativo, sério, sobre a existência após a desencarnação, como chamamos a vida após a morte, que na verdade a vida é uma só e não a morte, portanto é a erraticidade após a desencarnação do corpo. Quando desconhecemos a doutrina espírita, a confusão é muito grande. É claro, há pessoas muito moralizadas, pessoas muito elevadas, que encontram-se e se situam com muito mais facilidade. Porém, quando a pessoa está num patamar normal, num patamar médio, a questão é que o Espiritismo a auxilia muito a não se confundir tanto, a não sofrer tanto, a não tombar tanto no plano da espiritualidade, pois a pessoa muitas vezes que ignora as realidades espirituais não sabe o que está acontecendo, desencarnou e fica em estado de confusão, porque não sabe o que é, não entende o que é, nunca ouviu falar, não sabe o que é um perispírito. Eu próprio li 3 livros sobre o perispírito, um deles de 600 páginas, de Amino Zimmermann, 3 livros sobre perispírito e suas modelações. O outro, perispírito, o que os espíritos disseram a respeito. Eu pergunto, 3 livros deste tamanho sobre perispírito. As pessoas que criticam o espiritismo, muitas vezes, nunca ouviram falar em perispírito. Eu pergunto, uma pessoa dessa que desencarna e que encontra-se num patamar médio de desenvolvimento espiritual, não falo dos grandes que se encontram certamente muito mais purificados, mesmo que não conheçam o espiritismo, mas eles têm mais facilidade em se situar no plano espiritual. A nós que estamos em patamar médio, é útil demais a orientação que o espiritismo nos dá para encararmos a vida que nós teremos no momento da desencarnação, para nos confundirmos menos, para não ficarmos enclausurados em pensamentos viciosos. Onde está o céu que me prometeram? Onde está o paraíso que me prometeram que eu não encontro? Esse conflito, que veja, o conflito de uma pessoa que pensou a vida inteira que iria encontrar o céu, desencarna e não encontra o céu que pensou a vida inteira que iria encontrar, é uma decepção muito grande. Convenhamos que é a decepção de uma vida. Qual é o efeito que uma decepção dessas tem sobre o espírito, sobre a pessoa? É uma decepção assaz considerável. Então temos que entender que o conhecimento espírita se coloca de forma muito clara. Amigo, creia ou não, se nada houver, ótimo, mas se algo houver, que o espiritismo está provando, se algo houver, não é importante você saber? Ou você acha que na hora a gente vai ver? Na hora, seja o que Deus quiser. Entendamos que, antes do espiritismo surgir como uma doutrina e de formar-se, em 1857, quando surgiu o Livro dos Espíritos, não queremos dizer que anteriormente as pessoas estavam relegadas a esmo, mas eram situações diferentes da humanidade, era um desenvolvimento diferente espiritual da humanidade. Hoje, nós já estamos numa situação em que desencarnar ignorando a espiritualidade é uma boa de uma pedra no sapato e uma grande de uma dificuldade, sobretudo aos que estão em patamar mediano de desenvolvimento, que é a esmagadora maioria de nós. Então chegar lá sem saber de nada é uma dureza violenta, e eu dou graças a Deus de não estar no papel dessas pessoas, que pelo menos alguma coisa, pequena que seja, eu conheço, pelo menos eu li um pouco. Então, convenhamos, o espiritismo é um sol que esclarece a ignorância e que nos prepara para uma visão muito mais abrangente, muito mais lúcida e mais realista. E eu duvido que alguma depressão resista a este novo ângulo, cujo ângulo é tão diferente que a pessoa praticamente se vê outra. Aquele que não conhecia a doutrina espírita e que sentia os efeitos da depressão, que não sabia explicar,
Quando ele conhece a doutrina espírita, ele não muda de roupa, ele muda de nome praticamente. Ele muda de aparência física, ele muda de nacionalidade, fazendo uma metáfora simbólica. A transformação é grande demais, porque o nosso foco de visão, o nosso ângulo de percepção visual, de percepção de vida, muda completamente. Então passamos a não valorizar as coisas mesquinhas e ridículas de anteriormente, passamos a ter uma visão muito mais ampla. Portanto, a depressão que encontrava-se numa linha sentimental de pensamento, encontrava-se num patamar em nossa vida, ela não encontra suporte no novo patamar que a doutrina espírita institui em nossas existências, nos fazendo compreender, nos fazendo vislumbrar. Então já não há mais suporte, já não há mais ambientação nem fluídica, nem energética e nem conceitual para a depressão. A depressão torna-se então uma semente cujo solo da doutrina espírita é tão refratário que aquela semente apodrece naquele solo e não frutifica. Portanto, a depressão, ela passa a não ter sentido, não ter constância. E é por isso que a doutrina espírita vence a depressão. Ela vence situando o indivíduo no caminho da verdade espiritual, no caminho da verdadeira sequência que a sua existência ocupa, que a sua vida ocupa, e do seu verdadeiro papel. Você não é isso que você pensava que era, você é aquilo outro, muito mais amplo, muito mais explicado, muito mais satisfatório. E é por isso que você não tem razão de sentir-se assim. E é por isso que você, no momento em que passe por esse processo, não mais sentirá isso. E a obsessão que, se houver, será sanada, também você se livrará de tudo. E, portanto, cabe à pessoa que sofre da depressão situar, ao longo desse vídeo, onde ela se encontra. Em que patamar ela se encontra da depressão, para saber qual é o ângulo da doutrina espírita que melhor lhe serve. Porque é tão maravilhosa a doutrina espírita que nós temos livros psicografados por Chico Xavier. Naturalmente temos as obras da codificação, mas temos livros de Divaldo Franco, orientados pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Temos todo esse material que nos dá tantas facetas diferentes, nos mostra o aspecto moral, nos traz o aspecto religioso, nos desperta para o aspecto científico, nos ensina o aspecto doutrinário. Temos tantas vertentes diferentes, tantos ângulos. Se nós temos um sentido religioso, um sentido de pureza, de beleza, temos as obras de Emmanuel analisando os textos bíblicos, aquela sequência de obras, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, que analisam com beleza, com pureza doutrinária, de maneira religiosa, de maneira linda, os ensinamentos do Cristo, nos explicam como assimilar esses ensinamentos da maneira mais bela em nossas existências. Cada um encontra na doutrina espírita o seu ângulo de agrado. Cada um encontra na doutrina espírita a voz que lhe fala melhor ao coração, a voz que lhe responde melhor às dúvidas, que lhe acerena mais o coração. Alguns se sentem afinizados com as obras de André Luiz. Alguns encontram nas obras de André Luiz um refrigério e uma resposta. Alguns encontram também nas obras de Emmanuel, alguns encontram só nas obras de Emmanuel, alguns encontram na codificação, outros encontram em tudo, ou encontram em várias. Alguns encontram nas obras que continuaram a codificação, obras de Gabriel Delane, de Leon Denis. Cada um encontra a sua voz, a sua canção que lhe canta ao coração dentro da obra magnânima, da sinfonia gigantesca da doutrina espírita. Então, o importante é procurar, porque quem procura vai encontrar a voz que lhe fala, vai encontrar aquele livro que lhe diz aquilo que ela queria saber. Estudos científicos, estudos sobre os materiais bíblicos, estudos sobre tudo, ela encontrará. E eu duvido que essa transformação não erradique a depressão de uma vez por todas de sua existência. E por fim, talvez um dos pontos mais importantes
de todo este vídeo é que quem fala é alguém que já sofreu profundamente de depressão. É alguém que muitas vezes já teve a vontade de retirar sua própria vida. É alguém cuja depressão já o macerou de forma dolorosa e impiedosa, que sou eu. Não falo, portanto, como um espectador que vê o circo pegar fogo e aplaude. Falo como alguém que provou na própria carne aquilo que fala. E é por isso que me proponho a fazer esse vídeo e quero que essas informações sejam passadas a todos e que todos conheçam e entendam cada detalhe desses e que ouçam de novo este vídeo. Não quero que acreditem ou que me aceitem, mas que procurem compreender. Depois de compreender, exerçam um julgamento. Mas, por favor, não julguem antes de compreender. Nem julguem simultaneamente a compreensão. Julguem depois. Primeiro compreendam, depois julguem. Esse é o pensamento. Só se pensa quando primeiro se compreende e depois se julga. Quando o julgamento é anterior ou concomitante, simultâneo, não se pensa. Depois que se entende tudo, a pessoa para e diz, agora vou julgar o que eu entendi. Este é o pensamento. O outro pensamento, a outra maneira de se pensar, não tem valor algum. Porque é aquela que se sobrepuja à própria informação, que atropela a própria informação. Aquele que me condena na metade do meu vídeo, ele não precisa de informação nenhuma, porque ele já trouxe o seu conceito estagnado e petrificado em si mesmo. É melhor entender e depois julgar. E é por isso que trago tudo isso e quero deixar patente esse ensinamento a todos no meu vídeo número 40. Trago de coração esse ensinamento, que todos possam se banhar nas luzes e na água fresca da doutrina espírita, que é absolutamente o bálsamo maravilhoso que o Cristo nos legou, o Espírito de verdade, o Cristo. Fiquem na paz de Deus, que Deus os abençoe a todos de coração. Muito obrigado pela atenção. Um abraço a todos.